plena ditadura, não tinha que votar. Não podia votar nos belos olhos de alguém, no máximo, olha lá. Prefeitura encampada, governo do estado encampado, você lembra muito bem. E presidência nem pensar. Então eu anulei meu voto. Aliás, não tinha que votar. Depois eu saí de novo para o doutorado em 81 para 82. Quando eu voltei para cá, em 86, foi que começou aquela campanha de direta já aqui. Mas acabou vindo o voto indireto. Foi o Tancredo Neves, mas que não deu certo, aí entrou o Sarney. Aquela sarna. Bem, aí a coisa continuou e eu não votei em ninguém. Quando veio aquele Collor lá em 90, vocês estão loucos, isso aí ele vai derrubar o país. E todo mundo apavorado com o Lula, não sei o quê, eu anulei. Eu achava o Lula uma roubada e achava pior roubada ainda o Collor. E todo mundo votou no Collor, toda a direita votou no Collor. Com medo do comunista. Porque comunista come criancinha, vocês sabem disso, né? Ninguém queria ver o seu filho assado no forno. Então veio o Collor, que foi aquele horror. Eu mudei de país em 92 para 93, fui para a Itália e só voltei em 2000 para cá. Em 2000 era Fernando Henrique, mas eu já tinha uma péssima impressão dele, porque eu acompanhava a política, eu vinha com frequência ao Brasil. E em 99 teve aquela máxima de desvalorização, ele estourou o país, ele levou o país à bancarrota, privatizou e jogou dinheiro no lixo. Ele pegou o governo com 74 bilhões de dólares, estourou tudo. O brasileiro tem uma maré curta. Detonou o país. Não, a Vale do Rio Doce foi vendida ali na Bacia das Almas. Nossa Senhora, uma vergonha. Aquilo que aconteceu. Então, não tenho nada que se orgulhar. Eu anulei meu voto, Fernando Henrique. Ainda mais segunda votação dele, fazer aquela pouca vergonha, máxima desvalorização. E a coisa piorou, né? Ele usou aquele argumento, ele modificou a pauta da Constituição para conseguir reeleição, né? Esperou se reeleger, estourou o dólar, né? De 1,5 foi para 1,90. É porque aquela época estava quase 1 por 1. Estava, 1,05. No plano real, no plano real, era 0,85 ela começou. Chegou a ser 80 centavos. 0,85 foi começou. Mas logo ele foi se estabilizando, quando ficou em 1 por 1, um tempão. Quando em 96 eu lembro que estava 1,05. 98 era a mesma coisa, 1,07 por aí. Aí ele estourou o plano em janeiro de 99. Eu lembro que eu tinha recebido uns alunos daqui, eu fui levá-los para a Turquia. Lá recebemos a linda notícia. Em um ano, ele permitiu a saída de 12 bilhões de dólares só em automóveis importados. Foi a fala dos importados. Então, eu não tenho nada de me orgulhar do período do Fernando Henrique. Nada de me orgulhar. Foi um horror. Até foi decepcionante porque se esperava de uma pessoa intelectualizada Desse nível e tal. Da esquerda. Então, com todo aquele histórico, né? Se ele tivesse uma outra projeção na educação. Nada. Imagina, lembra daquela frase famosa dele, né? Esqueçam tudo que eu escrevi. Você lembra? Essa foi famosa. Então não tem nada de me orgulhar. O governo Lula, na verdade, quem governa não são os presidentes. Quem governa são as forças ocultas. O Senado, principalmente. Já dizia Jânio Vargas. Né? Entende? Então não tem muito, não faz muita diferença. E quando algum espertinho tenta mudar um pouquinho as forças ocultas, ele é simplesmente inspirado, como aconteceu com o Collor. Que fez uma loucura aquilo, né? Aquela Zélia Cardoso. Ele tentou governar sozinho e se deu mal. Claro. Ele tentou. Não dá para governar sozinho esse Tipo, país. O Júlio país nasceu César. corrompido e sem vergonha. Tipo, Júlio César quis
jogar para fora o Senado, mas... Não, o Senado o que fez? Jogou ele para fora. Mas o país todo contra ele. Não tem condições nenhuma. Como? Para governador. Para governador nós estamos mal arranjados. Muito. Mas está me falando também do SCAF. Eu pouco conheço. Não ia. Não? Hoje eu almocei com um pessoal de uma empresa aí, de consultoria e tal, também é um colega meu de infância, uma empresa grande que ele é 5 SCAF. A minha tendência é continuar a minha tradição. Mais uma vez anular. Eu me recuso. Em primeiro lugar, eu me recuso, eu sou obrigado a votar. Eu considero isso uma barbárie. No meu país, ninguém é obrigado a votar. Na França, ninguém é obrigado a votar. Na Inglaterra, ninguém é obrigado. Nos Estados Unidos, ninguém. Por que eu sou obrigado a votar aqui? O ralo eleitoral, óbvio. Eu me recuso. E mesmo que se votasse mudasse em alguma coisa, já teriam feito alguma coisa contra o voto. Olha, trata-se de uma questão de princípio, de liberdade democrática. Eu tenho o direito de escolher se eu quero votar ou não. Simples assim. Também que ele começou. Pronto. Pois não. A Bárbara subiu, obrigado. Eu não sei. Claro. Eu vou deixar meu Eu estou fazendo essa pergunta também. Bom, alguém abre a porta para mim, por gentileza? O meu pai, por exemplo, ele não se naturalizou, continuou italiano, nunca foi obrigado a votar. Não, também seria não é brasileiro, não vai. Não, o senhor se naturalizou. Eu naturalizei porque senão não poderia dar aula na universidade, né? Claro, na USP, imagina, eu ia dar aula, Unicamp, que eu era candidato, eu não podia, tem que ser brasileiro. Aquele nacionalismo ridículo da época dos militares, né? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Essa sorte deixou nós atrasamos. Sempre, por favor. Bom, vamos iniciar, eu vou distribuir a temática de hoje, tá? Você distribui para mim, por gentileza. Lá nesse. Não dá para levar, acabamos de ter uma discussão política aqui, sabe? E estamos falando, óbvio, né? Eleições. Impossível não falar, né? É legal, não gosto de falar disso. Como tem meu verdadeiro e falso herói, nada melhor como exemplo. Nada melhor como exemplo verdadeiro e falso herói. Você nem vota aqui, né? Em Aracaju, eu morei os 8 anos em Aracaju, aí ano passado teve aquele recenseamento, eu tive que fazer. Aí eu fiz e me mudei para cá, então vou continuar votando e o justificar. É que a gente tem voto trânsito, né? Se tivesse, você poderia votar. Podemos começar, né, meus amores? Bem, vamos dar início ao nosso 16º simpósio em 28 de agosto de 2014. Está gravando, né? Hoje nós vamos introduzir um longo ciclo sobre a Ilíada e a Odisseia. Me perguntou o meu querido Henrique se nós íamos abordar Camões, os Lusíadas. Sim, o ano que vem, com muito prazer. Porque nós temos vários seminários pela frente, que são 2 temas bastante extensos aqui. E os Lusíadas são um tema absolutamente mitológico, né? Toda a trajetória dos Lusíadas é o caminho do herói, realmente, em busca das novas terras, da aventura da realização do ser, e aí a distinção entre o verdadeiro e o falso herói, e os castigos que os deuses impõem aos navegantes. Então, é um tema muito bonito, realmente. Eu tive um aluno maravilhoso, que aliás que é o coautor de um dos livros meus, que é o Dado Salém, A História da Ganância. Ele esteve
sob minha orientação, quando ele estava fazendo mestrado na PUC em Clínica. Ele é economista, mas fez na área junguiana. E o tema dele justamente foi mostrar o empreendedorismo, o verdadeiro e o falso herói na Ilíada, nos Lusíadas. Uma tese brilhante que eu tenho, nós vamos valer de vários trechos quando a gente for analisar. E eu tive a honra de estar na banca, ele teve um 10 com o doutor, são realmente um trabalho maravilhoso. Mas nós vamos aqui agora retomar a questão da Ilíada e da Odisseia na sua origem. E antes da gente abrir o histórico propriamente dito, vamos começar com a questão do casamento de Peleu e Tétis e toda a questão do rapto de Helena, nós vamos abordar essa busca do herói, que é o tema central e fundamental na Ilíada. São os chamados prolegômenos, que eu gosto de sempre mencionar, né? E, no entanto, eles são fundamentais, porque a questão, primeiro, como está aqui, qual a necessidade do mito do herói? Por que ele é tão central para a civilização helênica e qual a sua importância para o século XXI? Por que no pensamento arcaico helênico da paideia, o ideal, o objetivo por excelência do cidadão helênico era tornar-se herói? Quer dizer, para nós, do mundo ocidental, da tradição judaico-cristã, não consta para nós, em nosso HD, podemos dizer assim, que eu eduque o meu filho, que eu me eduque para me tornar um herói. O próprio modelo de herói é um modelo falsificado que nós dispomos hoje na modernidade. É o indivíduo que se sobressai em alguma coisa e que realiza feitos grandiosos por sua própria conta e risco, para defender o bem. Não é mais ou menos essa é a nossa ideia primitiva de herói, né? E já começa por uma questão subliminar, extremamente delicada e extremamente errônea. Como é que ele sabe o que é o bem? Quem foi que lhe ensinou? Quem é ele para se outorgar o direito de praticar o bem por sua própria conta e risco, né? Batman, exemplo que está na nossa cabeça, Superman. Como se precisássemos de alguém para realizar esta tarefa, porque nós mesmos não sabemos o que é o bem, ou se sabemos, somos capazes de executá-lo, ou de mantê-lo como tal. Essa é mais ou menos a ideia, por um lado. Do outro lado, nós temos uma ideia de que herói é aquele que se sobressai, não importa como. Vide Big Brother, como é que o Pedro Bial chama aqueles babacas? Não é? Os heróis que eles chamam. Nossos heróis. É de arrancar os cabelos quando você escutar isso, né? Aqueles macacos e aquelas macacas lá que estão, né, confinados naquela casa, que tem a coragem de chamar aquilo de heróis. E entre esses dois extremos estão os espetáculos, né, que buscam a fama de qualquer jeito, seja na música, na arte popular e assim por diante. Então nós estamos bastante desfocados. O conceito de herói no pensamento arcaico fala, por exemplo, de um Hércules, que foi o maior herói helênico. Seu nome original grego é Heracles, que significa, já conhecem, Iroas, herói, e Hieró, sagrado, vem daí. Heracles significa fechamento, chave, talentos, aquele que tende para o sagrado.
Mas deixamos de lado essa possibilidade religiosa do sagrado, mas que tende para o espiritual. A questão continua a mesma. Qual é a necessidade que eu tenho no século XXI de formar heróis? Não é isso que se forma na escola. O ideal ocidental é formar um indivíduo competente no seu trabalho que tenha sucesso. E isso não tem nada de herói. Além disso, não me consta que na escola se ensine nada ligado ao conhecimento do bem e do mal. Isso é o que aprende em casa. Existem as leis, ele que se vire, como tal, para a sua consecução. Então, fica difícil para nós coadunarmos com a educação moderna, a educação do herói. Até porque esses valores de dignidade, esses valores de apresentação de um homem digno, de um homem que busca o nobre, o belo, estão mais associados com um bobo do que propriamente com alguém que tenha valores. Interessa para nós isso. Além do que, não há a menor associação entre o heróico e o rentável. E nós não podemos negar de que toda a ênfase hoje da formação do homem é a formação do rentável. O indivíduo deve buscar maneiras de se tornar rentável. Se ele se sobressair, sorte dele, se não sobressair também pouco importa, né? Quer dizer, vamos lá, alguém que hoje se tornou bilionário de modo assim da noite para o dia, o Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. Um garoto que eu acho que não tem nem 30 anos ainda, tá? Se ele já tem. Não. 27 assim. anos. Como? Uns 27 anos. 27 anos. Um milionário. Mas ele é um anônimo. Ele não tem nada de extraordinário do ponto de vista de praticar algo para o mundo. Abriu uma rede social, foi realmente uma coisa muito inteligente, muito interessante, que pode ser muito bem usada e muito mal usada, mas até aí morreu neles. Não acrescenta nenhum valor de civilidade como tal, nenhum valor de dignidade. E ele mesmo, como personalidade, quem conhece, eu não conheço nada a respeito dele, nem interessa para nós. O que quer dizer que mesmo pessoas notáveis, ou um Bill Gates, para dar outro exemplo, eles são obscuros para nós, né? Outras pessoas notáveis que se notabilizaram, mas elas são notáveis, como uma Madonna, por exemplo. O que nós sabemos da vida pessoal dela? Que ela gosta de agarrar garotinhos. Essa é a história dela. Se notabilizou por escolher modelos, aquele Jesus lá, foi, ai Jesus, né? E assim sucessivamente. Agora está com quantos outros? Usou, jogou, cansou, jogou fora, pegou outro e pronto. Então, nada que a gente possa se orgulhar como tal. O que eu quero dizer com tudo isso é de que o nosso mito de herói está completamente desgastado e banalizado como tal. Não é um caminho a seguir. Não é uma proposta de formação do homem. Nós temos uma visão, como disse, muito prática, muito voltada ao consumo. E pronto, acabou-se. Então fica a pergunta, qual seria a utilidade do mito do herói na modernidade? Alguém arrisca? O caminho para se livrar da loucura, do estresse,
Perfeitamente. Também se encontrar com a sua própria fonte. Então, bom, a Eve suspeita, né? Ela tem uma formação impecável nessa área, mas ela matou isso. Não, mas primeiro que o mundo já é uma loucura. Tanto que agora eu até vi esse disco aqui do Pink Floyd, até aquele clipe lá do Another Brick on the Wall, é sensacional. Eles fabricando os futuros cidadãos. Cidadãos. Era um horror. E a escola é exatamente isso, não só a escola, empresas, tudo, grupos. O mundo é assim, ele não quer que você seja você. Ele quer que você seja um cidadão, quadrado. Um padrão e um modelo. E você lembrou bem. O Pink Floyd, naquela obra-prima do cinema, dirigida pelo Alan Parker, The Wall, me mostra muito bem, vocês devem ter visto, imagino, né? Como eles estão indo em fila para a escola e todos sem cara, sem identidade, a criançada, né? E ainda a música é maravilhosa, né? This teacher leaves the kids alone. O professor deixa essas crianças em paz, pelo amor de Deus. E eles entrando numa máquina de moer carne, né? Isso é a entrada para a escola, aquele corredor, aquela cena é fantástica. E o herói nada mais é que aquele cara que ele tem a coragem de assumir quem ele é. Enfrentar isso. Mais um ponto fundamental. A construção do homem obra de arte passa necessariamente pelo conhecimento de si e do outro. Sem o conhecimento de si é impossível a construção de um homem verdadeiro. Óbvio, até porque nem sabe para onde ir. Ele não distingue entre a verdade e a falsidade. Então está aqui tocando uma crise de valores que a modernidade atravessa, que é a perda do sentido, o pânico de existir, a falta de sentido dessa existência. E o outro aspecto que o Rick observou muito bem é este vazio, onde ele não sabe nada de si. E, portanto, ele não sabe para onde ir, o que fazer. E esta crise resulta nas chamadas doenças psicopatológicas, que eu abordei, aliás, nesse último curso da psicopatologia dos mitos, onde o nosso mito foi transformado em doença. O Jung observou muito bem, quase 80 anos atrás, que os deuses se tornaram as neuroses de hoje. Nós perdemos deste sentido, este caminho. Não é um caminho do herói no sentido de ser famoso. Vocês podem notar que todos esses pseudo indivíduos que se notabilizam, de herói eles não têm nada. Não há valor nenhum intrínseco a eles. Eles enchem ao bolso do dinheiro à custa de idiotas que vão lá se divertir, seja a molecada que viam Michael Jackson, a Madonna, ou seja outros que procuram o espetáculo, né, de qualquer espécie. Não há uma valorização e, principalmente, existe uma confusão entre o herói e a celebridade. Tanto é que temos ironias grandes, né? A fama de 15 minutos e assim por diante, etc. Né? Esse Hall of Fame, né? Que desespera tantos indivíduos. Aqui não está nada disso, nós estamos falando de um caminho proposto ao cidadão comum, onde ele busque a sua excelência e a sua dignidade a partir dele mesmo. Esse é o grande mérito da paideia e este seria um dos grandes resgates do século XXI do papel do herói. Tornar o digno e o melhor de si a partir de si, respeitando o alheio, respeitando o outro. A finalidade não é torná-lo famoso, a finalidade é dar-lhe a plenitude do seu ser, para que ele possa se expressar da melhor maneira possível com o que ele tem de melhor, para que ele possa cumprir o seu destino, que nada mais é do que tornar-se cada vez mais ele próprio, sem precisar
entrar no hall da fama de ninguém. Mas saber se bastar no entourage das pessoas que o amam. Esse é o seu principal caráter ético. Saber se bastar, procurando o melhor de si e conhecendo o melhor de si do outro. Bom, já mudamos o foco totalmente. Nós entendemos que isso daria a necessária paz de espírito, isso é educação ética, por excelência. Daria a paz necessária para não cobiçar o do outro, estar bem consigo e estar bem com os outros, saber se bastar, ou aquele jargão que eu gosto de usar tanto, aprender a viver mais com menos, saber conquistar e, principalmente, neste mote fundamental, dirigir a sua vida para o verdadeiro sentido do mítico erótico. Os mitos nada mais são do que os seus sonhos, do que o seu aperfeiçoamento. E busca os seus ideais no plano pessoal, das artes, da relação humana e assim por diante, e o outro plano, o seu erotismo. Apaixonar-se por tudo que está à sua volta, por si próprio, de tudo que você pode fazer e sempre evoluir. Evidentemente não é um projeto rentável esse, não? Mas dá uma tremenda de uma saúde, no plano físico, psíquico e espiritual. É claro que esta ênfase nos coloca frente a frente a valores muito milenares. Vejam só, aqui nós temos dois caminhos propostos para a condição humana. Primeiro, a prole é a condição de parir e dar continuidade através dos filhos da terra, na terra. Bem, essa é uma condição multimilenar, inegável para a imensa maioria das pessoas, onde poder gerar filhos, primeiro que continua a dar continuidade à humanidade. E traz para muitas e muitas pessoas uma alegria fundamental. Que pena que não há uma seleção natural, segundo Darwin, eu diria uma seleção. Eu faria um exame de seleção psicológica para aqueles que podem ter filhos, aqueles que definitivamente não deveriam ter filhos. Vocês teriam conclusões sérias a respeito disso. Agora mesmo, eu estava atendendo em supervisão uma psicóloga e ela me contando, jovem, muito honesta, sabe? Que as pessoas estão começando seriamente a sua profissão, mas ela estava encalacrada numa dúvida ética dificílima. Ela está atendendo uma mãe, jovem, mãe de 2 meninas. Ela ficou viúva e tinha uma condição bastante boa de financeira, etc. Classe média, não é gente de periferia, eu quero dizer, não havia reclamação financeira, não eram ricos, mas bem normais. Assim. E ela entrou em parafuso com isso e ela, na verdade, nunca quis ter filhos. Ela confessou a esta mãe. E teve 2 meninas. O pai morreu, que ele queria muito ter as filhas, mas ele morreu num acidente. Ela é jovem, não tem 30 anos, 28, por aí. E ela, desesperada, quer se livrar das filhas. Não quer, não aguenta.